Então vamos lá, pessoal. Bom dia. Dando continuidade ao conteúdo da aula da semana passada sobre simbolismo, nós vamos estar relembrando só alguns tópicos importantes, porque o nosso objetivo hoje é a análise dos poetas, das produções daquela época, e para a gente estar focando como que essas características do simbolismo são únicas, vamos dizer assim, são ímpares, são importantes para a gente porque são características que serão aproveitadas, que serão citadas nos períodos literários posteriores. Vamos lembrar que até o simbolismo vocês já haviam estudado no ano passado. Então, daqui para frente, a gente começa um novo ciclo, que é o que nós vamos considerar a era moderna. Até o simbolismo, do romantismo ao simbolismo, nós temos ainda a chamada era romântica, onde nós temos preparação da chamada literatura brasileira, daquilo que nós conhecemos como literatura que marca a nossa identidade, que marca a nossa cultura. No final aí do simbolismo, nós temos um momento de transição até a gente chegar ao modernismo, e nós temos um escritor ímpar, que fica perdido aí nessa fase de transição. Nós vamos estar falando dele mais à frente. E por que eu digo para vocês que o simbolismo ele é importante? Primeiro que o simbolismo ele vem para romper com o parnasianismo, entretanto ele não rompe totalmente, visto que ele é um período, nós já comentamos isso na aula anterior, que ele é um período que busca copiar, vamos dizer assim, a preocupação com o soneto, a preocupação em alguns momentos com a forma. Por quê? Os primeiros textos de os primeiros textos de Cruz e Souza foram textos ainda dentro do molde, né, do soneto. Eram textos escritos ainda dentro de um padrão, de uma estrutura formal. Entretanto, com relação à ideia de ser objetivo, a ideia de ser antissentimental, isso aí o simbolismo busca romper. Se o parnasianismo ele é totalmente objetivo, ele é totalmente voltado para descrever, né, o pessoal, vamos dizer assim, a palavra, a forma, o simbolismo resgata lá do romantismo a subjetividade. Resgata lá do romantismo a ideia que nós temos do pessoal, do íntimo. Então, para vocês estarem anotando aí, só para vocês estarem fazendo links entre períodos literários. O simbolismo, ele resgata lá do barroco a questão da religiosidade. Pessoal, esqueci de fechar a câmera, nem me avisaram, hein? Vamos lá. O simbolismo ele resgata do barroco a religiosidade. Ele resgata do arcadismo a preocupação também com a questão do mitológico. Ué, mas então a questão da mitologia grega não é bem uma mitologia grega, mas o simbolismo ele parte do princípio que a religião ela não pode estar presa apenas ao cristianismo. Então tem a questão do místico, né, daquilo que é impossível de ser interpretado. Então há toda uma preocupação em aproveitar tudo que está no universo, tudo que está aí, para que possa ser utilizado, para que possa ser apontado como algo que supera a dor do homem. Então eu tenho, retomando, a religião do barroco, que é comentada no simbolismo, a questão do misticismo, né, do mitológico, que aparece lá no arcadismo. Do romantismo, o simbolismo copia a questão da subjetividade. Do realismo, ele vai copiar, trazer à tona a questão do real, né, do sofrimento real, e isso aí a gente poderia até colocar que também é uma marca do naturalismo, né, porque ambos trabalham focados nessa questão do dia a dia. E eu tenho ainda do parnasianismo a questão da forma, né, como os primeiros textos. E aí a Bruna está chamando a atenção ali do campo psicológico também. Então, só para a gente estar retomando, eu vou parar um pouquinho nessa questão do psicológico. Só para a gente estar observando que o simbolismo ele fecha para a gente a era, né, romântica. Ele é o último período dessa chamada era romântica. E como que ele é um período que retoma, que ele busca se tornar
diferente, ele busca ser algo novo, mas ele vai retomar todas as características anteriores. Por isso que a gente diz que é um período assim completo e importante. Então, ele traz características do barroco. Vocês conseguiram anotar aí ou querem que repitam alguma coisa? Nós temos as características do barroco, que ele se aproxima, né, ele pega daquela questão da religiosidade, do misticismo, que aparece ali dentro do arcadismo, que é a questão do paganismo, né? Nós temos do simbolismo a questão da subjetividade, nós temos do realismo e naturalismo a preocupação do real, e em alguns momentos a forma que é herdada do parnasianismo. Com relação a essa questão do psicológico, a gente poderia dizer que é uma das maiores características herdadas do romantismo, porque todo o simbolismo ele está no campo do psicológico. É necessário que a mente do poeta simbolista ela esteja voltada para o seu interior. Tanto que o nosso foco aqui é exatamente o quê? Preocupação com a alma elevada, sublimação. Então, eu poderia dizer que, de todos os períodos literários, aquele em que o simbolismo mais se aproxima é exatamente o romantismo. Primeiro, pela questão da subjetividade, segundo, por essa questão do psicológico. Há uma preocupação com o interior, com o íntimo, com a mentalidade, ou seja, como a alma reflete o meu psicológico, como a alma reflete o meu exterior. Há toda uma ideia do espiritual aqui que converge também com esse comportamento psicológico. Como assim? Os poetas terão uma vida marcada pela loucura, pela dor, pela morte, pelo sofrimento, e tudo isso fará com que sejam pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas depressivas, que misturam a realidade com essa ideia de sublimar, com essa ideia de chegar ao auge, de alcançar um patamar elevado, de alcançar uma alma elevada. Ok, pessoal, até aqui? Sim? Estão me acompanhando aí? Ok. Então, só para a gente estar retomando aqui, nós vamos destacar aqui como escritor mais importante para a gente, que é a nossa figura central, o João da Cruz de Souza, conhecido como Cisne Negro. É interessante vocês estarem guardando essas alcunhas, né, que se dão aos escritores. Eu já comentei com vocês, Machado é conhecido como Bruxo do Cosme Velho, né, Gregório de Matos, o Boca do Inferno, e Cruz de Souza como o Cisne Negro. Ele vai receber essa alcunha, né, esse, vamos dizer assim, apelido, após a morte. A ideia do cisne aí é aquele que vai aparecer, vai desabrochar, vamos dizer assim, e negro, fazendo referência mesmo a cor dele. Foi um poeta que sofreu muito essa questão do preconceito, suas obras estão marcadas por isso. Com relação à vida dele, só vou retomar alguns tópicos que nós já vimos ano passado. Ele é conhecido como poeta do Desterro, que é o local onde ele nasceu. E ele é um poeta em que as tragédias pessoais, né, a vida pessoal, se confunde muito com suas obras. Isso vai acontecer também com Afonso Guimarães. Mas em Cruz de Souza, talvez porque Afonso Guimarães era mais jovem, mais novo, em Cruz de Souza isso afetou diretamente. Primeiro que ele tinha a questão de ser pobre, de não ser reconhecido, né, de ser pobre, negro, de não ter reconhecimento literário algum, e a sua vida toda foi marcada por essas questões de tragédias pessoais. Além da pobreza que ele enfrentou e do racismo, do preconceito, a questão núcleo familiar, né? Conviveu com a morte do pai ainda muito cedo. Logo depois, casado, ele perdeu os filhos. E a morte dos filhos foi também, assim, um momento de total ruptura da ideia de realidade para a esposa, porque ela se tornou louca. Ela via os filhos, ela conversava com os filhos, e Cruz de Souza se recusou a trancafiá-la em um hospício, cuidou dela em casa, então ele convivia com suas produções, né? Ao mesmo tempo que durante o dia ele estava produzindo poesia, ele estava cuidando da esposa que era louca, que estava ali manifestando total distúrbio psicológico. E ele fica doente, né? Em meio a essas questões ali, ele é nomeado
para assumir um cargo em Laguna como promotor público, só que a população reivindica, faz um protesto e não aceita um promotor negro, e ele continua trabalhando como um arquivista, vamos dizer assim, em uma estação de trem. Pensem aí, o que faz um arquivista numa estação de trem? Então, era um salário desumano, vamos dizer assim, uma sobrevida, e vai convivendo, né, com o desejo que ele tinha de produzir, de criar poemas, de fazer parte desse meio literário. De todos os lados ele sofre essas pressões por ser um negro que quer se meter a besta, né, dentro da literatura, dentro da cultura, como se fosse assim um neguinho metido a besta, e ele ouve muito essa expressão. Ele diz que isso marca muito a vida dele, porque ele ouve, né, um neguinho metido a besta, um negro querendo ser alguém na vida. Ele ainda tem que conviver com essa esposa louca, fica doente e acaba morrendo de tuberculose, em total pobreza, em total miséria. O corpo dele é transportado dentro de um vagão de cargas, junto com animais, junto com outros sacos de alimentos que estavam sendo carregados. E daí para frente, nem da esposa a gente fica sabendo mais. Até que alguém resolve, vamos dizer assim, passar o olho, né, nas obras de Cruz e Souza. Então, os críticos, após a morte dele, começam a pesquisar seus textos, suas obras, têm acesso aos seus poemas e começam a entender a importância de Cruz e Souza. Infelizmente, isso é Brasil, né? Ele só consegue essa repercussão após a morte. E toda essa angústia e esse sofrimento que ele passa na vida reflete para a gente em seus poemas, em suas produções. Ele é um poeta que o tempo todo ele quer fugir dessa dor de existir. Os nossos poetas simbolistas trabalham com essa ideia. Eu preciso fugir desse mundo porque eu não aguento mais existir. Então, a ideia da dor de existir, ela é marca constante nas produções dos poetas simbolistas. Em suas obras, além das características gerais do simbolismo, nós vamos ter algumas características únicas. Primeiro, nós temos a questão do cromatismo. Cruz e Souza ele se preocupa muito com cores. Há até algumas críticas com relação a isso, porque ele cita muito a questão da cor branca. E alguns críticos, alguns estudiosos, dizem que não sabem se ele realmente defende a cor branca, porque ele vê ali como a ideia de pureza ou a ideia de algo que é transparente, que não é possível você interpretar, ou se ele defende que a cor branca se torna mais importante do que a cor negra. Então, há uma dúvida com relação a isso aí. Deixa eu só observar o que o Alan colocou aqui. A história dele é transmitida sofrida por conta do período, realmente é sofrida assim? Não, a história dele é essa mesmo, Alan. E o período, ele já é um período de sofrimento, porque o simbolismo ele é um período em que a ideia do simbólico, de sair, né, do corpo físico e alcançar o campo espiritual, é o que vai marcar o simbolismo. E caiu como uma luva, vamos dizer assim, sobre a vida de Cruz e Souza. Porque a vida dele foi realmente uma representação do que foi o simbolismo. Se vocês procurarem a história do simbolismo lá na Europa, com Baudelaire, com Rimbaud, vocês vão observar com Mallarmé, vocês vão observar que a ideia dos poetas de simbolismo era essa mesmo, de uma vida sofrida, né? Da angústia, do sofrimento. Entretanto, nem todos tiveram essas questões pessoais que aconteceram com Cruz e Souza. Aqui no Brasil, nós tivemos esses dois representantes, Cruz e Souza e Afonso Guimarães, que por coincidência, a vida deles foi realmente uma vida de poeta simbolista. Ok, Alan? Respondi sua pergunta? Ok. Então, continuando aqui. Então, nós vamos encontrar nas poesias de Cruz e Souza a questão do cromatismo. É bem comum a gente ver ele representar aí o infinito, né? Usando a cor azul, o branco representando aí a transparência, aquilo que não pode ser definido. Então, nós vamos ter a ideia aí de coisas transparentes, claras, puras, sendo representadas pela cor branco, e a ideia do infinito, do indecifrável, representados aí pela cor azul. Então, nós temos basicamente a mistura, né? E nós vamos trabalhar agora com a ideia do símbolo, que o azul representa o céu,
né? Essa ideia do que está acima de nós, daquilo que eu quero alcançar, que seria uma vida de paz, né? Quando você diz assim, ah, fulano morreu, foi para o céu. A ideia que você tem é de que agora ele alcançou paz. Observem que eu estou trabalhando já no campo do simbólico. Então é isso que Cruz de Souza tenta mostrar quando ele aborda a cor azul. Ou seja, eu preciso chegar a esse céu, eu preciso chegar a esse estágio de total despreocupação, total desapego do plano físico, que seria o estágio elevado. Nós vamos ter um grande rigor formal em vocabulário erudito, essa preocupação com um vocabulário aí bem marcado, né? Rebuscado, também é uma marca do parnasianismo e também é uma marca do barroco, tá? É interessante a gente estar destacando. Com relação ao rigor formal, aí ele vai demonstrar uma certa influência da poesia parnasiana. Só que isso não será recorrente em todo o período de produção. Os primeiros textos de Cruz e Souza estão presos ainda ao parnasianismo. Depois ele já começa a defender a liberdade de expressão. O metalirismo é comum. Nós vamos ter ali poesia, né, explicando o que é a poesia, então lirismo explicando como fazer poesia, ou seja, naquele poema Antífona que nós lemos, que eu comentei com vocês, que é o Hino da Morte, que é considerado o poema mais importante para a gente do simbolismo, nós temos ali um poema que retrata como deveriam ser feitos os poemas simbolistas. Né? Ele coloca com cores, com sensações, com emoções, e não esquecendo que tudo passará diante do tropel cabalístico da morte. Vocês lembram desse poema da semana passada. Ou seja, todo o poema precisa ser produzido dentro das características simbólicas, não esquecendo que a morte está chegando. A ideia do tropel cabalístico é a ideia de que a morte chega a cavalo, né? Vai chegar em algum momento, e você está o tempo todo ouvindo o barulho da morte, ouvindo ali as pisadelas, ouvindo ali o barulho da morte se aproximando. E a questão da loucura e a presente constante da morte, que são reflexos da vida dele, que são, na verdade, acontecimentos pessoais e que estarão presentes aí na poesia de Cruz e Souza. Observem que em momento nenhum nós citamos a presença da mulher amada e do amor. Não que isso não aconteça. Acontece, porque é característica geral do simbolismo. Entretanto, não é uma característica especial, uma característica assim do qual Cruz e Souza defende. Não era o foco dele trabalhar com essa questão da mulher. Alguns escritores, alguns críticos da época dizem até que ele era um autor sensual, que ele era um autor de poesia erótica. Mas é difícil para a gente identificar erotismo nos poemas dele, sabendo que são tão marcados por angústia, depressão, sofrimento. E aí a gente fica pensando, né? Se for erotismo, deve ser masoquismo, então, né? Uma mistura aí de erotismo com angústia, com dor e sofrimento. Porque é um pouco difícil a gente identificar essa questão erótica na poesia de Cruz e Souza. E aí nós temos o outro lado dos pesquisadores estudiosos. Não é que ele trabalha com um erotismo voltado para a questão do corpo, mas ele trabalha com um erotismo nas próprias palavras, como se as suas palavras, o seu vocabulário fosse um vocabulário erótico. Então, Carla falando agora, tá? Minha sugestão é que quando vocês estiverem analisando um texto de Cruz e Souza, não fiquem presos a identificar essa questão do erotismo. Ela está sempre nas entrelinhas, ela é uma característica que não sabemos se era o objetivo de Cruz e Souza mesmo, ou se foi, na verdade, uma interpretação dos pesquisadores, dos estudiosos. Raramente você ouve dizer, ou você ouve alguém comentar que Cruz e Souza era um escritor erótico. Na verdade, quando você pensa em Cruz e Souza, o sofrimento, a angústia é tão grande que em momento nenhum você pensa nessa questão do erotismo. Como o Samuel colocou aí, são tantos problemas que não dá para você conciliar a questão erótica com a questão da depressão aí. Ok, pessoal? Yasmin tá tendo alguns probleminhas aí, né? Que ela está entrando e saindo, entrando e saindo. Não sei se a internet dela que está caindo. Vou continuar então, hein? Ok, Yasmin. Eu tô vendo que você tá entrando e saindo.
Esse poema, Acrobata da Dor, é um poema muito conhecido de Cruz e Souza. O próprio título ele já demonstra pra gente qual é a ideia do poema. Acrobata, né? Quem faz acrobacias, quem tenta driblar, quem tenta ali dar um jeitinho para sair de quê? Da dor, do sofrimento do dia a dia. Então ele se coloca como alguém que tenta de qualquer forma conviver com a dor. E ele começa assim, ó. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção antes de iniciar a leitura é que vocês estão vendo que é um soneto. Ele está feito naquela estrutura, né, poética do soneto, que é marca do parnasianismo. Isso significa que é um dos primeiros poemas, que Augusto... Nossa, eu tô com Augusto dos Anjos na cabeça, porque é o que eu vou falar daqui a pouco. Cruz e Souza, pessoal, me desculpe. Observem que ele faz parte de alguns poemas ali da primeira fase, do primeiro momento de Cruz e Souza. Tá vendo, Bruna? Até a professora de vez em quando dá umas escorregadas nos nomes assim, ó. Então não se preocupe se vocês confundirem um pouquinho. É só focar. Então nós vamos ter aqui a ideia do soneto e o poema começa da seguinte forma: gargalha, ri num riso de tormenta. Observem que ele coloca verbos, né, para iniciar, verbos no modo imperativo, como se aquilo fosse uma exigência. Gargalha e ri, num riso de tormenta. Então, como se fosse algo... lembrando a loucura, algo que foge da realidade, aquele riso histérico, estridente, que soa, né, como uma angústia, sofrimento. Num riso, mais ou menos o Coringa, é isso aí. Ri num riso de tormenta, como um palhaço, que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. E aí observem que a imagem que ele traz para a gente aqui é a ideia do palhaço. E o palhaço é para a gente alguém que traz alegria. Essa é a imagem que você tem. O palhaço é alguém que traz alegria, que está ali para divertir as pessoas. Porém, por trás daquela máscara, você não sabe qual é a verdadeira cara do palhaço. Ele é alguém que está sempre sorrindo, mas com certeza a vida dele não é uma vida feliz o tempo todo, não é uma vida de riso o tempo todo. Então, toda vez que vocês tiverem a ideia do palhaço, pensem na ideia também de transfigurar aquilo que é felicidade. O palhaço ele coloca uma máscara no momento das suas apresentações, no momento de suas aparições, para se mostrar como uma pessoa feliz. Então, ele também usa uma máscara, ele também transfigura, vamos dizer assim, a ideia de felicidade. Por isso que o riso se transforma num riso desengonçado, nervoso, como se fosse uma ironia. Eu tô rindo, mas eu tô debochando. Vocês já ouviram aquela expressão de eu estou rindo de tanta raiva, eu estou rindo de tanta dor, né? A gente costuma traduzir assim, seria cômico se não fosse trágico. A gente costuma dizer isso. É essa a ideia que a gente tem do palhaço. Você até acharia graça total na apresentação dele, na vida dele, se ele realmente não fosse uma pessoa de carne e osso como a gente. Se ele realmente não pudesse sentir tudo que nós sentimos. Então, Cruz e Souza trabalha o tempo todo com essa ideia de que eu finjo uma felicidade que não é real. A minha vida, na verdade, é esse absurdo, repleto de dor violenta, ou seja, a vida é uma ironia. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado salta, Gavroche, salta Crow, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Observem que ele volta a ideia aí do palhaço saltando, né, dando piruetas, chamando a atenção, mas ao mesmo tempo é como se no momento que ele pula, que ele balança, fosse na verdade uma convulsão, uma gargalhada convulsionada. De quê? De dor, de angústia, de sofrimento. Deixa eu puxar aqui que eu tô tampando. Pedem-se bis e um bis não se despreza. Ou seja, o palhaço tá ali, ri, todo mundo pede para que ele repita e ele faz novamente. Vamos! Retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço. Ou seja, demonstre sua alegria, mas ao mesmo tempo algo retraído. Os músculos estão retesados e você continua dando piruetas. Ou seja, a vida é assim. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para o fato de que, por mais que a gente pense, a Cruz e Souza é doido, os poemas dele falam só de morte, mas se vocês pararem nessa terceira estrofe aqui,
vocês verão que é a nossa realidade. Às vezes a gente chega na escola, chega no trabalho, e você dá um bom dia e você sorri, e nem sempre o seu bom dia, que pode sair baixinho ou demonstrando uma certa doçura, representa que o seu dia está realmente bom. Nem sempre o seu sorriso é um sorriso de quem está feliz, alegre, dando piruetas, dando piruetas, né, pulando e festejando. Ou seja, a gente retesa, a gente retrai os músculos e também põe uma máscara para o dia a dia. Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é que Cruz e Souza, ele não está tão distante da nossa realidade. A diferença é que ele traz à tona as angústias da alma. E aí vou chamar a atenção para mais um fator. Hoje, a gente vê que quando as pessoas guardam demais isso aí, qual é o resultado? Qual é a consequência de pessoas que vivem como Cruz e Souza? Podem abrir o microfone aí e falar para mim. A loucura, uma outra opção. Essas pessoas, a depressão, e juntando loucura com depressão, pessoas que são revoltadas, que manifestam em atos, que manifestam em atitudes, isso aí. E qual seria aí para a gente um resultado final? Até mesmo o suicídio. Então, o que Cruz e Souza faz é exatamente evitar cometer o suicídio, evitar tirar a própria vida. Então, o que ele tenta fazer é trazer à tona essa alma triste e elevada como alguém que está buscando, né? Ou seja, eu vou sofrer, vou buscar chegar a esse estágio elevado. Eu tenho que passar por esse sofrimento para que eu possa, quando morrer, quando eu chegar ali ao céu, ao meu, depende do que ele acredita, né, que não sabemos, quando eu chegar ao meu estágio de outra vida, de superioridade, espiritualidade, eu possa ter uma vida mais tranquila. Então, não é nada, apesar da linguagem, das palavras que ele usa, não é nada de absurdo com aquilo que nós vivemos no dia a dia. E embora caias sobre o chão fremente, afogado em teu riso estutuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Olha só como que ele termina. E embora você caia no chão rindo, mas quando você cai ali, quando você rola, né? E aí vamos trazer para a nossa realidade. Quando você sorri para todo mundo, você abraça, muitas vezes o que está saindo de você não é só um abraço acalorado, mas é como se fosse ali um abraço quente de dor, de angústia, de sofrimento. E o coração nada mais é do que um tristíssimo palhaço. Ou seja, nós também camuflamos a dor, nós também camuflamos a revolta. Quantos de nós não temos vontade, às vezes, quando fica com raiva de alguma coisa, voar no pescoço de alguém, né? Subir em cima da pessoa e socar alguém ou fazer algo assim? O que a gente faz? A gente se retrai. Os mais fracos, vamos dizer assim, ou aqueles que não conseguem superar, eu não sei se é fraqueza, né? Não gosto muito de usar essa palavra, mas aqueles que não conseguem dar esse passo maior acabam que entrando em depressão, acabam às vezes cometendo suicídio. Vou retirar a palavra fraqueza aí porque eu acho ela muito pesada. Para mim, depressão não é fraqueza, né? Quando você chega ao suicídio, não é fraqueza, é mais uma questão psicológica, mesmo é uma angústia imensa. Pessoal, alguém gostaria de comentar esse poema? Quais foram as impressões que vocês tiveram? Pelo menos uma pessoa para abrir o microfone e comentar aí. Ninguém, gente? Todo mundo querendo participar, né? Bom, vou continuar então. Todo mundo falando de uma vez, né? Todo mundo querendo participar. Quem colocou aqui? Bom, vou dar continuidade então aqui. Professora. Oi, amor, fala, quem é? Oi? Camille. Camille, pode falar. Fala um pouquinho mais alto. No poema, basicamente, ele é mais a parte de você ver alguém, ver uma Camille, não pessoa estou que você conseguindo te ouvir. Fala de novo. No poema. Não estou te ouvindo. Camille? Camille? Pelo jeito o áudio dela tá cortando e a internet tá ruim.
Você quer colocar, Camille, lá no chat? Pode escrever lá. Se você quiser colocar no chat. O Ítalo comentou aqui, né? Será que as pessoas depressivas ficam lendo esses poemas de Cruz e Souza, né? Aí é uma opção, né? Talvez as pessoas depressivas se encontrem aí em Cruz e Souza, né? O que é pra gente um grande problema, vamos dizer assim. Camila, se quiser colocar o comentário lá no chat, fique à vontade, tá? O segundo poema, Alma Solitária. Novamente, nós já temos aí essa representação, né? Ó, alma doce, triste, palpitante. Então, nós já temos essa representação de que a vida, né, a alma dele é uma alma sozinha. E sozinha porque é mal compreendido ou não é compreendido, não é reconhecido mesmo, né? Ó, alma doce, triste, palpitante, que se soluçam solitárias pelas regiões longínquas visionárias de teu sonho secreto e fascinante. Observem que ele está falando da alma e, ao mesmo tempo, ele mistura ali a ideia de sonho e realidade. Tanto que nós temos a alma que soluça, né, que chora. Quantas zonas de luz purificante, quantos silêncios, quantas sombras, várias esferas imortais, imaginárias, falam contigo, ó alma cativante. Ou seja, quantas coisas no nosso dia a dia conseguem tocar a alma, conseguem chamar a atenção da alma. Que chama, acende os teus faróis noturnos e veste os teus mistérios taciturnos dos esplendores do arco da aliança. Porque és assim, melancolicamente, como um arcanjo infante, adolescente, esquecido nos vales da esperança. E aí ele afirma e pergunta, né, ao mesmo tempo. Então, observem que a definição que ele traz da alma aí é algo que não pode ser explicado, é algo que não pode ser definido. Camille colocou aqui pra gente, basicamente, entendo que nem tudo que parece é na realidade. No caso, a felicidade, que aos nossos olhos é sempre feliz, aos olhos de alguém, sofrimento pode ser devastador. E é verdade. Eu imagino que essa ideia aqui mesmo da alma solitária, ela lembra muito aquele poema que nós lemos anteriormente, porque, às vezes, a felicidade de alguém se torna até a dor do outro, né? Se torna a angústia do outro. E aí só vou dar uma pausa aqui para comentar sobre um momento que eu estou vivendo ultimamente, que eu estou assistindo uma série, eu não sei se vocês já assistiram ou já leram o livro, ou já conhecem a história, que é Os 13 Porquês, né? Que conta a história de um grupo de adolescentes ali, e entre eles uma comete suicídio. Então a história é explicada o porquê do suicídio. Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês conhecem. E a obra é tão assim, tensa e intensa ao mesmo tempo. Eu já li o livro, agora eu estou assistindo a série, e traz para a gente exatamente essa ideia aí, de que como a vida é pesada para alguns, e como a dor de alguns, então, era famosa há um tempo, né? Mas agora eu tô lendo, é uma série boa, eu estou assistindo porque eu já li a obra, mas a gente fica vendo como que aquilo ali não é distante. Não importa o tempo, não importa quantos anos foi, mas é uma realidade. Porque às vezes a dor de alguns, ela passa despercebida aos nossos olhos. Às vezes a angústia está na cara das pessoas, nos olhos, no abraço, no toque, e a gente não consegue perceber. E eu creio que Cruz e Souza conviveu com tudo isso. As pessoas deveriam pensar, coitadinho, é pobre, né? Já vive nesse sofrimento de questões sociais, tem a esposa que é louca também, né? Mas não se tinha a ideia de como era o psicológico dele, como era a alma. Será que já era uma alma triste ou ele ficou triste por causa de tudo isso? Diante da realidade da existência pessoal de Cruz e Souza, a gente vê que é impossível alguém estar sorrindo, né, diante dos problemas, diante de tudo que ele passou. Ok, pessoal? Então, saindo de Cruz e Souza aqui, pode falar, Bruna, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Ok, Bruna. Afonso Guimarães, que é o nosso segundo poeta aí, conhecido como Solitário de Mariana. Observem que as alcunhas dadas aos poetas da época também refletem bem isso aí, né? O Cisne Negro e o Solitário de Mariana. E Afonso Guimarães ele é conhecido em toda a região por ser uma pessoa depressiva,
E aí você fala, nossa, né? Casou, teve 14 filhos e viveu como solitário. Viveu uma pessoa reclusa, uma pessoa sozinha, né? Por mais que tenha uma casa cheia, uma esposa e 14 filhos, era alguém altamente depressivo. Era alguém que não conseguia viver, né, conviver, vamos dizer assim, não conseguia viver em sociedade. Eu não sei se foi romantizado, né? Eu acho que ele foi mais estigmatizado e incompreendido. A diferença de Augusto dos Anjos, gente, eu tô com Augusto dos Anjos na cabeça. A diferença de Cruz e Souza e de Afonso Guimarães é que Afonso tinha uma condição financeira boa. Era filho de uma família, né, que tinha condições, que tinha posses. Ele começou a produzir novo, aos 17 anos, começou a escrever os primeiros versos. Ele era noivo da prima Constança. Entretanto, a prima morreu, nova, né? Às vésperas do casamento, faltavam semanas para o casamento. E a morte da prima acarretou todo esse desvio, toda essa angústia, todo esse sofrimento na vida de Afonso Guimarães. Alguns críticos acreditam que talvez se a prima não tivesse falecido, ele não seria um poeta simbolista. Por quê? Ele teve conhecimento com simbolismo, mas ele tinha a ideia de romance, a ideia de amor, a ideia da amada. E com a morte da prima, ele entrou por esse caminho da depressão. Ele ficou louco, ficou um tempo internado no hospício. Ali ele continuou produzindo versos, teve uma produção mais intensa. E a ideia que ele tinha o tempo todo é que a amada, a morta, no caso a prima Constança, aparecia para ele o tempo todinho. Ele conviveu com a morte, com a loucura, com a fuga da realidade o tempo todinho. Então, se Cruz e Souza teve uma questão social que foi marca de suas poesias, Afonso Guimarães ele não conviveu com essa questão da desigualdade social, da questão financeira, mas conviveu com a morte, com a presença da amada, mas Cruz e Souza perdeu os filhos. Sim, conviveu também com a morte, mas Afonso Guimarães ficou meio louco com a morte da prima, então ficou vendo o fantasma, ele fala da prima que volta, que o abraça, que conversa com ele, então é tudo isso aí que precisa ser destacado também. E assim como Cruz e Souza, ele tem suas características individuais, uma delas é essa questão da descrição da mulher, ele tem todas as características do simbolismo, mas ele também tem suas questões individuais, pessoais, né? Suas características. Ele tem como temática o amor. Ao contrário de Cruz e Souza, ele é altamente religioso, então ele trabalha com a questão do cristianismo, perdão. Ele aponta Deus, ele usa como símbolos ali a cruz, a ideia da crucificação. Então, enquanto Cruz e Souza traz o misticismo, né? Tudo aquilo no universo que pode aliviar a dor é o que eu creio. Afonso Guimarães, não. Afonso Guimarães ele é altamente religioso. Trabalha muito com essa questão do escapismo, da fuga da realidade, descreve a amada morta, a virgem inacessível, tragada pela morte, que é a representação aí da prima Constância. E nós vamos observar em suas obras o tempo todinho um eu lírico que está rendido à fé, que está rendido aos motivos católicos. Eu até trouxe 2 poemas, não sei se vai dar para a gente analisar os 2 aqui, porque eu preciso falar de Augusto dos Anjos. Ismael é um poema que vocês já leram ano passado, que vocês conhecem. Conta aí a história da moça que enlouqueceu e que no final acaba cometendo suicídio, né? Quando Ismael enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu e viu outra no mar. Ou seja, ela viu o reflexo da lua do céu no mar e aí ela tentou de todas as formas conseguir essa lua. E aí, só um momentinho, Ruscaia. E aí, no último verso, na última estrofe, nós temos as asas que Deus lhe deu, ou seja, imaginação. Ela achou que era um anjo, ela achou que era alguém que poderia voar. Rufraram de par em par. Sua alma subiu ao céu e seu corpo desceu ao mar. E aqui nós temos uma personagem que se joga. Mas então ela praticou o suicídio porque ela realmente queria morrer. Não. O suicídio aqui acabou sendo uma consequência da busca por essa alma elevada. Se vocês observarem aqui, ela estava louca. O que ela queria, na verdade, era exatamente alcançar esse estágio elevado. A última característica, pessoal, era o eu lírico rendido aos motivos cristãos, né? A fé católica. Ok? Ruscaia, você pediu para falar, meu bem?
Não, eu ia pedir para voltar no slide, mas você já voltou aí já, então é isso Posso aí. passar? Pode? Posso passar, Roscaia? Pode, professora, pode passar. Tá. Então, aqui nós temos essa representação da mulher, né, que se torna alguém que tenta o tempo todo alcançar essa alma elevada. Foi um poema que eu cobrei de vocês na prova ano passado, é verdade. O segundo poema é um poema catedral. Não sei se nós chegamos a estudar o ano passado. É um poema que é um poema até assim sofrido. Nele fica bem nítido para a gente a questão do som, da musicalidade, né? A ideia que você tem de catedral ali é a ideia da igreja e a ideia do espaço religioso. E ele começa assim, ó: entre brumas ao longe surge a aurora. O hialino orvalho aos poucos se evapora e agoniza o arrebol. A catedral herbúrnea do meu sonho aparece na paz do céu risonho, toda branca de sol. Ou seja, em meio ao indefinível, ao indecifrável, aquilo que ele não consegue ver, emerge a catedral, emerge o que? A questão religiosa. E o sino canta. Observem que o som do sino fala com ele, e o sino canta em lúgubres responsos. Pobre Afonsos, pobre Afonsos. Observem que esse pobre Afonsos, aparece 4 vezes no poema. Ou seja, o tocar do sino demonstra para ele que está compreendendo, que está entendendo a angústia e o sofrimento do poeta. O astro glorioso segue a eterna estrada. Então, o dia vai passando, né? O sol já saiu, segue a eterna estrada. Uma áurea seta lhe cintila em cada refulgente raio de luz. E a catedral ebúrnea do meu sonho, onde os meus olhos tão cansados ponho, recebe a bênção de Jesus. Ou seja, o dia vai passando e ele fixa o olhar na catedral como se dali Deus pudesse trazer para ele o alento, né? E o sino clama. De primeiro o sino cantou, agora o sino já clama, né? Já pede a quem? A Deus, para que a dor e o sofrimento dele diminua. Pobre Afonsos, pobre Afonsos. Por entre lírios e lilazes desce a tarde esquiva, amargurada prece. Põe-se a luz a rezar. A catedral ebúrnea do meu sonho aparece na paz do céu tristonho, toda branca de luar. Observem que na primeira estrofe a catedral aparece na paz do céu risonho. E ela está branca de quê? De sol. Depois, com a passagem do tempo, a catedral ebúrnea, lá na segunda estrofe, aparece já no sonho, já é uma imagem opaca. Na terceira, a catedral ebúrnea do sonho aparece na paz do céu tristonho. Ou seja, com o passar do dia, o sofrimento e a angústia vão aumentando. Toda branca de luar. E o sino chora. Ou seja, a angústia é tamanho que o sino agora já chora, em lúgubres responsos. Pobre Afonsos, pobre Afonsos. O céu é todo trevas, o vento uiva. Observem aí a sensação de angústia, de dor, de medo, né? O céu é todo trevas. É a ideia da noite. Sim, mas é a ideia também do sofrimento. O vento uiva, do relâmpago à cabeleira ruiva, vem açoitar o rosto meu. Comi as vírgulas aí, você cedilha aí tudinho, né, gente? A catedral ebúrnea do meu sonho afunda-se no caos do céu medonho. Novamente a catedral aparece. Só que o sofrimento e a angústia é tamanho que ela se afunda. Ou seja, nesse momento a religião não consegue tirar o poeta desse sofrimento, não consegue salvar o poeta desse sofrimento. E a ideia da catedral, que estava ali como, a princípio, né, como alguém que ria, que dava a ele uma possibilidade de sair desse momento, desse caminho de sofrimento, acaba se transformando num caos na vida dele. Por quê? A religião não consegue tirá-lo desse momento. Então, afunda-se no caos do céu medonho, como um astro que já morreu. E o sino agora chora em lúgubres responsos. Pobre Afonsos, pobre Afonsos. Então, observem que há uma passagem aí de estágios da angústia e do sofrimento e até mesmo da representação do sino, que canta, clama e no final ele já chora. Nós temos aí uma figura de linguagem chamada degradação, né? As coisas vão passando uma após a outra e o sofrimento se torna intenso. Dá a impressão para a gente que se no final a catedral afundou-se no caos, parece que acabou, né? O poeta chegou ao seu estágio máximo de sofrimento, de angústia, né? De tudo aquilo que possa representar aí para ele a dor de existir. Algum comentário?
Alguém gostaria de comentar algo, de falar alguma coisa? Vocês estão aí, gente? Ah, vocês estão aí, né? Ah, então tá bom, que a gente fica com medo, né? Sei lá se tem alguém aí, se eu não tô falando sozinha. Vamos lá, então. Augusto dos Anjos é o nosso caso à parte. Ele é uma figura, assim, ao mesmo tempo que difícil de ser entendida, ele também é uma figura um pouco engraçada pra gente. Primeiro que ele não se define como um escritor moderno, né, que é o próximo período, ele não se define como simbolista, ele produz obras elogiando o parnasianismo, elogiando o simbolismo, querendo ser moderno, é uma pessoa um pouco confusa. Mas era uma pessoa preocupada com essa questão da escrita. Ele se dizia uma pessoa muito centrada, muito humilde, mas ele produziu apenas uma obra em toda a sua vida. Eu comentei dele ano passado com vocês. Nós chegamos a estudar Augusto dos Anjos ano passado? Sim ou não? Não? Nem cheguei a comentar nada? Então, olha só, ele era uma pessoa assim, bem simples, bem humilde, que ele produziu uma única obra na sua vida. E devido à humildade dele, o nome da obra era Eu. Dá pra gente entender o ego dele, né? Tão simples, tão humilde, a única obra que ele fez em toda a sua vida chamava-se Eu. Então, ele produziu em 1912 esse livro de poesia chamado Eu, que é por ele definido como a obra-prima do escritor, a grande obra. Né? Pertenceu a uma família de poderosos proprietários, nasceu no interior da Paraíba, foi um excelente professor de literatura, teve uma vida social, cultural, bem assim movimentada. Entretanto, algumas questões familiares fizessem com que ele se tornasse uma pessoa depressiva. Ele conviveu com um filho que nasceu, com o nascimento do filho, né? O filho nasceu morto. Logo depois, a família dele, que era uma família muito rica, né? Que saiu da Paraíba e veio para São Paulo, para o Rio de Janeiro, acabou perdendo os bens, os imóveis que tinha, e ele morre na total pobreza, né, no total desconforto, numa situação desfavorável, deixando muitas dívidas, e morreu, como diz, igual pobre morre mesmo, né, de gripe. Né, morreu ali no total desespero, no total abandono. E por que ele se torna para a gente um caso à parte? Porque a poética de Cruz e Souza ela é muito estranha com relação ao que a gente conhece do simbolismo. Ele utiliza termos, e aí guardem esse nome, que toda vez que vocês ouvirem essa palavra, vocês vão lembrar de Augusto dos Anjos. Ele usa ali termos escatológicos. O que é a escatologia? São esses termos que a gente não costuma fazer referência, porque não faz parte, né? Não tem nem como você colocar dentro de poesia, mas são esses termos que estão ligados à decomposição do ser humano. Ele usa em seus poemas o corpo em decomposição, o estágio de putrefação, a podridão, o cuspe, a saliva, o sangue, o pus, tudo aquilo que é considerado, vamos dizer assim, a grosso modo, nojento, né? Tudo aquilo. Por que eu falei Augusto dos Anjos? Eu falei Cruz e Souza, gente? Foi? Tá, desculpe, então. Estou falando agora de Augusto dos Anjos, perdão. É porque eu comentei que ele é um pouquinho diferente de Cruz e Souza, não foi isso, não? Mas então, Augusto dos Anjos, ele é esse escritor aqui único pra gente, que suas temáticas não chamam a atenção. Ninguém vai imaginar que eu vou fazer um poema falando de pus, né? Falando de sangue, falando de escarro, falando de catarro. Não são temas que alguém colocaria. Na verdade, a gente nem costuma dizer, nem fica fazendo essas referências. Muito menos colocar isso em poesia, porque a ideia que a gente tem da poesia é a ideia do belo, do bonito, né? Ou de pelo menos seja o espaço para demonstrar a dor, o sofrimento, mas de uma forma, como vocês já colocaram aí no chat anteriormente, de uma forma romantizada. E Augusto dos Anjos, ele foge totalmente dessa ideia. Seus poemas apresentam rigor formal,
um apuro técnico típico do parnasianismo. Sua poesia constantemente tematiza os aspectos decadentes da condição humana. Esse viver doloroso é representado para a gente de forma simbólica, melódica e sugestiva, como representações mesmo do simbolismo, entretanto fazendo referências, né, fazendo uso desses termos escatológicos. Só para vocês observarem como isso acontece, nós temos um poema dele chamado Psicologia de um Vencido. Não sei se vocês conhecem esse poema, vira e mexe e aparece lá no Enem. Quando se cobra alguma coisa de Cruz e Souza, se cobra esse poema, Psicologia de um Vencido. E observem que ele começa aqui descrevendo exatamente como é a formação ali e a composição do corpo humano. Ó, eu, filho do carbono e do amoníaco. Nossa, mas parece que ele está respondendo ou explicando o próprio título. Psicologia de um vencido, ou seja, vou retratar o interior, o psicológico de alguém que é um derrotado, que não é nada nessa vida. E ele começa, eu, né, vírgula, aí, ele já pontua, eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Observem que aqui nós já temos a questão do misticismo, que é uma marca do simbolismo. Profundissimamente hipocondríaco é quem acha que está doente o tempo todo, né? Que é uma pessoa que tem essa doença de que é doente, acha que é doente. Este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Então, ele está o tempo todo sentindo, né, tendo essa ânsia da morte, que vem de dentro dele, que vem da alma. Já o verme, este operário das ruínas que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Lembram aí do verme, né, que comeu as carnes de Brás Cubas lá? E ele chama a atenção aqui que o verme é o operário das ruínas, e que o sangue podre das carnificinas come. Ou seja, alguém que está ali esperando para fazer, a sua parte, fazer o seu papel nessa vida. Observem que é uma temática que ninguém se daria o trabalho de citar, né? Mas chama a atenção de vocês para o fato de que é um poema que daria uma bela questão de intertextualidade com física, com química, né? Quando ele começa a mostrar ali essas questões da filho do carbono, do amoníaco, e foi assim que foi cobrado há uns 3 ou 4 anos atrás, numa questão do Enem. O segundo poema de Cruz e Souza, de Augusto dos Anjos, quando era Cruz e Souza, eu falava Augusto dos Anjos, né? Agora eu estou falando Cruz e Souza. O segundo poema de Augusto dos Anjos, Versos Íntimos, já é um poema em que fica bem nítido para a gente por que ele foi, né, mal visto pela sociedade. Já estou concluindo, tá, pessoal? Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente em gratidão, esta pantera foi tua companheira incomparável, inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, a ideia de que vamos morrer, do pó viemos, ao pó voltaremos. O homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Observem a questão do instinto que aparece lá no naturalismo. Vive entre feras, também se torna fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo amigo é a véspera do escarro. Observem que os termos são bem pesados, né? O beijo amigo é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, se alguém tem dor do seu sofrimento, apedreja essa mão vil que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Ninguém imagina nessa mistura de escarro com beijo aí, que é algo bem nojento. Mas ele demonstra que tudo aquilo que pode ser bonito, na verdade, tem o seu lado feio. Tudo aquilo que pode demonstrar alegria tem o seu lado infeliz, o seu lado triste. Ok, pessoal? Dúvidas? Perguntinhas? Vou encerrar aqui, aguardem só um momentinho, tá?